porque a Advocacia Geral da União apresentou ao STF uma proposta de acordo para iniciar, no dia 24 de julho, o pagamento dos valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas por associações que cobraram mensalidades sem autorização. Para explicar os critérios, prazos, direitos e também os cuidados que os beneficiários devem ter na hora de aderir ao acordo, nós vamos conversar agora com o presidente da Comissão Estadual de Direito Previdenciário da OAB Minas, Marcos Brito. Olá, boa tarde e obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Boa tarde, Maiara. Boa tarde, Luiz Fernando, telespectadores, ouvintes e toda a equipe da 98 News. É uma honra estar aqui com vocês. Boa tarde. Então, Marcos, para a gente explicar direitinho para quem está acompanhando, principalmente para quem está envolvido, infelizmente, nessa situação, quem tem direito ao ressarcimento dos descontos irregulares e como deve ser feito o procedimento para entrar nessa lista? Certo. Absolutamente todas as pessoas que tiveram esse desconto realizado em seus contra-cheques sem autorização têm direito a ser restituídas desse valor. O acordo apresentado pela AGU e passível de homologação via STF, prevê que ele se dará de forma automática somente aquelas pessoas que foram consideradas vulneráveis, que são acima de 80 anos, indígenas e quilombolas. As pessoas que não se encontram nessa classificação devem solicitar essa restituição pelo canal 135 do INSS, ou através também da via judicial, quem assim preferir. Sendo que esse acordo prevê também que caso a pessoa já tenha ingressado com a ação judicial e ela resolver aderir ao acordo, caso ela desista da ação judicial, ela receberá o valor mais rapidamente, sem direito à indenização por danos morais e com 5% dos honorários advocatícios sendo arcado pelo INSS. Só alguns detalhes que são importantes para a compreensão desse processo todo. A pessoa aderir ao acordo automaticamente faz com que a ação seja cancelada, certo? De indenização. Não, tem que haver não é automático. Tem que haver uma manifestação no processo informando que aderiu ao acordo e aí o juiz vai homologar aquilo pela via judicial. Mas ela não tem a opção de aderir ao acordo e manter o processo judicial. Então, não. Aderir ao acordo significa que ela está abrindo mão do processo. Sim, aderir ao acordo, ela vai abrir mão do processo. Entre aspas, automaticamente. Sim. Seria um dos termos do acordo, Entendi. vamos assim dizer. Porém, se a pessoa resolver não aderir e dar continuidade ao processo judicial, é uma opção dela também. Isso que eu ia perguntar. Então, na verdade, porque foi feita a solicitação pela AGU ao Supremo Tribunal Federal, ou ia ser feito, chegaram a anunciar que fariam, de que o acordo fosse obrigatório, né? Que fosse impedido o contribuinte lesado fosse impedido de exigir seus direitos na justiça. Completamente inconstitucional. inconstitucional. Que seria absolutamente inconstitucional. Absolutamente inconstitucional. O que eu acredito que ainda virá a ocorrer hoje nós já temos decisões em primeira instância em todos os TRFs, nós temos 6 TRFs no Brasil, e em segunda instância também, reconhecendo a responsabilidade objetiva do INSS na questão da indenização por esses descontos indevidos. Indenização não tem como a AGU solicitar um valor parâmetro junto a um acordo desse, porque, veja bem, você concorda comigo que uma pessoa que ganha um salário mínimo e teve um determinado valor descontado por um período grande de tempo tem uma lesão muito maior do que uma pessoa que recebe no teto do INSS, é mais instruída, teve um desconto ali por menos tempo, porque ela soube retirar aquele desconto mais rapidamente. Não que ela não tenha sido lesada também, Entendi. Foi, mas de uma maneira inferior, vamos assim dizer. Seria uma indenização menor na minha forma de julgar. Não é assim homogêneo. dizer. Não é homogêneo, de forma alguma, exatamente. Então, esse acordo que foi proposto prevê que a pessoa, uma vez aceitando receber rapidamente essa restituição, que vai ser corrigida pela inflação IPCA, não tem juros, né? Seria abrindo mão também de uma eventual indenização. Porém, como nós já temos decisões de segunda instância responsabilizando o INSS, o que eu acredito que vai acontecer e que é a intenção da AGU, inclusive, da PGR, chegar com este tema ao STF, para que o STF defina a nível nacional se essa indenização é ou não devida. E aí sim haja uma uniformidade do entendimento. Marcos, você falou aí em relação à avaliação que a pessoa tem que fazer do que é mais vantajoso. Na sua opinião, qual seria, então, a medida a ser tomada? A pessoa tem que avaliar em relação ao tempo que vai demorar para essa ação, que ela vai demorar para receber esse dinheiro. Quais são os critérios que precisam ser avaliados na hora de decidir se aceita o acordo ou se faz a indenização, pede o processo indenizatório, na verdade? De fato, não são ações de rápida tramitação, né? O
TRF6, por exemplo, que é o que nos atende aqui específico de Minas Gerais, se for na justiça comum, é bem lento a situação atual. Se for no juizado especial, é mais rápido, porém ainda assim lento comparado a outros TRFs que nós temos, tendo em vista também que o nosso TRF é o mais jovem de todo o Brasil. Porém, é uma situação muito subjetiva da pessoa avaliar. Eu, sinceramente, aí já é uma opinião pessoal, não institucional, acredito que o STF vai atender a um pedido do governo e barrar a indenização. Se chegar no STF e chegar a essa decisão, isso é considerado uma súmula vinculante, vai acabar valendo para todas as decisões? Na prática, sim, a decisão do STF vincula todos os tribunais a ela. Assim como foi a questão da revisão da vida toda, por exemplo. Sim. Algumas ações, na verdade, o governo divulgou que algumas empresas, né, as associações que estavam fazendo os descontos ilegais, não responderam, não conseguiram afirmar, enfim, ficou aquela coisa não muito clara se elas estavam realmente cientes que estavam fazendo aquilo de maneira irregular. E aí, nesse caso, a responsabilidade dessas associações, ela também pode ser cobrada ali na justiça pelo aposentado? Como que fica essa ligação de responsabilidades? Com toda certeza. Porém, a gente cai naquela situação. Entrando contra a entidade, é muito provável que a pessoa ganhe, mas não leve. Né? Ela vai ter uma declaração judicial... Não tem de onde tirar o dinheiro. Não tem de onde tirar o dinheiro. Tanto é que este acordo que a AGU propôs prevê que haverá uma notificação da entidade para restituir a pessoa, concedendo prazo de 15 dias para que isso seja feito. E caso ela não cumpra, é que o INSS irá arcar com a restituição do valor. Inclusive, alguns colegas estão ingressando com essas ações sem incluir a entidade no polo passivo do processo, justamente porque sabe que a entidade, muito provavelmente, estará em nome de alguém que nem sabe que é presidente, é diretor dessa entidade. Pô, são laranjas. Né? O buraco é muito mais embaixo do que já apareceu, vamos assim dizer. Tem uma possibilidade grande de ser instaurada uma CPI que deve investigar essa questão e vai chegar... Já tem as assinaturas. Né? Vai chegar em um buraco que a gente não tem noção do tamanho dele e, sem dúvida, a conta vai cair no colo do INSS, que, no fim das contas, vai ser pago pelo próprio contribuinte. Infelizmente, é o que deve acontecer e eu acredito, por conta justamente dessa situação, analisando de um ponto de vista político e econômico, mas não judicial técnico, é que o STF deve barrar a questão das indenizações. Por dano moral. Por dano moral. A questão do... Não, o material já está definido. Por dano moral, por conta do rombo que isso criaria nas contas do INSS, que inclusive foi o fundamento... como um todo, né? Que inclusive foi o fundamento para barrar a revisão da vida toda, o impacto financeiro. Falou da questão dos honorários advocatícios, que esse acordo prevê que o INSS arque com 5% dos honorários. 5% do total ou 5% da ação? Aí que está. Esse ponto não está muito claro. Eu entendo que seria 5% de sucumbência. 5% do honorário. Sucumbencial, não do honorário contratual. Entendi. Entendeu? O honorário contratual que o cliente tem no contrato de honorários tratado particularmente com o seu advogado, contrato privado, deve ser mantido. Entendi. O INSS vai pagar aquele valor como forma de compensar o advogado um ganho eventual que ele teria com a demanda se esticando. Para os advogados, esse percentual costuma ser de quanto? 25%? A tabela da OAB, 30%. 30%. 30%.